Eu tô aqui deitado na minha rede, eu tava pensando, quantas pessoas, né, como que a gente sofre por querer controlar tudo, né? Como que a gente perde tempo e tempos da nossa vida querendo controlar as coisas, né? Hoje tá tão complicado as coisas, né? Principalmente para as mulheres, né? O feminicídio tá aí rolando solta. A gente sabe que o que causa isso é o homem querer dominar, né? O homem achar que é dono da mulher, o homem achar que tem posse, né? Que ele possui, né, o corpo, a alma, o espírito daquela mulher. A mulher não pode pensar, não pode respirar de forma diferente, não pode se vestir de uma forma que ele acha que não está de acordo, que sempre dá conflito, né, entre o casal, entre o homem. E a gente vê quanta atrocidade, né, está acontecendo por aí. E assim acontece com várias outras coisas, né? Não só a parte de relacionamento, né? Mas eu usei isso só para dar um exemplo. O que está faltando é as pessoas entender que neste mundo nós não temos controle sobre nada. Quando a gente entende que nada está sob nosso controle, né? Tudo, a gente olhar para a natureza, tudo é fluxo, né? Nada fica preso, nada fica parado, tudo está em constante movimento. E por que que a gente acha que a gente tem o poder de dominar alguma coisa? A gente não domina nem os nossos pensamentos, quanto mais dominar pessoas e coisas, né? Até que coisas, um automóvel você consegue dominar, né? Uma aeronave você consegue dominar. Agora dominar pessoas, dominar sentimentos das pessoas, né? Tem coisas que não adianta lutar contra, né? E o que faz a gente prosperar e crescer na vida não é o quanto a gente luta, o quanto a gente batalha, porque quando a gente acha que a gente pode controlar alguma coisa, é aí que entra o sofrimento, né? É aí que entra o sofrimento. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente só fica tentando e acaba adoecendo, né? Adoece de forma psíquica, de forma física, né, dependendo do trabalho, porque como eu já vi em outro vídeo aqui explicar, o dinheiro, ele é espiritual, ele não é físico, né? Senão não existiria o dinheiro digital. Então ele não é físico, ele é uma energia em movimento, né? Eu compro alguma coisa, passo esse dinheiro para frente, o dono daquele estabelecimento pega, passa para frente. Então, o dinheiro, ele tem que estar sempre movimentando. O dinheiro parado não presta, né? O dinheiro parado não serve para nada. Tanto, eu tenho um exemplo na minha família, né? Da minha madrasta, quando ela faleceu, ela era uma pessoa muito segura. E quando ela faleceu, a gente encontrou um monte de nota de dinheiro que ela guardava. Entendeu? Só que ela guardava aquilo há tanto tempo que não servia mais para nada. Não servia mais para nada. Ou seja, ela achava que ela tinha o controle sobre o dinheiro. Ela guardava o dinheiro embaixo do colchão, achando que ela tinha controle. Só que quando ela faleceu e aquele dinheiro foi encontrado, já tinha passado tanto tempo, já tinha perdido a validade e aquilo não servia para mais nada. Né? E assim é tudo. Tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem, né, um processo e a gente não pode tentar avançar isso, né?
Porque quando a gente tenta por nossa força, a gente se frustra, a gente entra em ansiedade, né? Acontece várias coisas. Então, uma coisa que eu aprendi é olhar a situação e não ter ansiedade, controlar, né? Por quê? Porque eu não tenho domínio sobre nada, eu não sou dona de nada, eu tô aqui nessa rede agora, mas ela é emprestada, daqui a pouco eu saio daqui, né? A gente não sabe o dia que a nossa ficha, né? Nossa, como dizem, que nossa ficha vai ser a próxima, né? Quando o nosso nome for o próximo a ser chamado para ir pro além. Então é besteira ficar se prendendo a coisas, se estressando com pessoas e isso tudo é falta de entendimento, né? E pessoas ainda assim que estão com a Bíblia na mão, que leem a Bíblia todo dia e não entendem a graça. A graça é o dom imerecido. O que é isso? Você não precisa lutar e se matar para nada. Porque tudo vem a gente, né? Tudo vem até a gente de forma natural. Você só tem que se conectar com o que você quer. O que você quer? Você já percebeu que tem coisa que a gente fica lutando, querendo, e parece que quanto mais a gente luta, mais distante aquele sonho fica? É por isso que quando você não quer mais, que você abre a mão daquilo, aquilo chega? Desse jeito. É desse jeito. Por que vem quando você abre mão, quando você solta? Vem porque você tirou a ansiedade. Você não está mais no controle. Você deixa o universo trazer aquilo para você de forma natural, no momento certo. Entendeu? No momento certo. Então, soltar é algo natural. É você descansar, é você saber que aquilo que você deseja virá. Aquilo existe, você tem o desejo, né? Você joga para o universo o desejo e aguarda, né? Igual eu já falei aqui também, que nós somos um campo eletromagnético. Quando a gente entende como o nosso corpo funciona, a gente para de ter ansiedade com as coisas, né? Porque se eu quero digamos que eu quero uma caneta, aonde que eu tenho que buscar essa caneta? Eu já sei o que eu quero e sei aonde tem. Então eu já sei a caneta da forma que eu quero. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir em direção dela, né? Eu tenho que sair de casa, ir na rua, numa papelaria, né? E perguntar para o vendedor se lá tem da caneta que eu quero. Eu já fui na direção da caneta, né? Então, lá eu vou saber se tem ou se não tem. E tudo é assim. Tudo é assim. Tudo que nós desejamos já existe. Tudo que nós desejamos já existe, já está tudo pronto. A gente só tem que entender como que a física quântica funciona para que a gente tenha calma, sabe? Para que a gente tenha calma, para que a gente tenha sabedoria de aguardar o tempo certo para essa coisa se materializar. Entendeu? Hoje eu tô aqui jogada na rede, acabei de lavar aqui a área externa da casa, né? Lavei, tá tudo fresquinho, tá tão gostoso que eu resolvi deitar aqui um pouquinho para falar com vocês. E eu tô assim, eu tô num momento de expectativa, sabe? Não vou te dizer que eu não tô ansiosa, eu tô ansiosa porque eu vou fazer uma viagem em breve. E isso está me causando muita ansiedade, mas eu tento assim relaxar e deixar as coisas acontecer um dia de cada vez, entendeu? Que eu sei que vai dar tudo certo, já deu tudo certo, né? E é isso.
né? Faz uma coisa de cada vez, né? Um dia prepara a documentação, outro dia prepara as roupas, as malas, separa o que vai levar, o que não vai. Uma coisinha de cada vez, até chegar o dia, entendeu? Até chegar o dia. Aí pronto, acontece. E quando você vai ver, é uma coisa tão natural que você não precisava nem se preocupar tanto com aquilo. Nem se preocupar tanto. Quantos e quantos, né? Vamos voltar lá na coisa do relacionamento. Quantos relacionamentos não dão certo por causa da ansiedade? A ansiedade e o controle. Quantos? Quantos sonhos são deixados para trás por causa da ansiedade e do controle? Quando você coloca ansiedade, você quer estar no comando. Você... Gente, quando eu entendi isso, tanta coisa mudou na minha vida. Tanta coisa mudou na minha vida. Porque quando eu estava na igreja, eu ouvia falar, né, da graça. Que tudo é pela graça. Mas assim, tudo é pela graça, mas dentro da religião, você tem que estar fazendo coisa. Eles falam que é pela graça, mas você tem que estar, né, participando de cultos, você tem que estar participando de eventos, você tem que estar ajudando no tempo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque se você não fizer, você não está agradando a Deus. Então, que tipo de graça é essa? Porque a graça é um dom imerecido. A graça, você recebe a salvação, né? Como eles dizem dentro da religião. Você recebe a salvação de forma imerecida. Então, se você está querendo, hoje você limpa um templo, amanhã você vai num evento, depois você vai em outro. Para agradar a Deus, você está barganhando com Ele, você está barganhando. Você está no controle, porque você está fazendo as coisas para ver se você merece o céu. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, quando eu entendi isso, que a gente não precisa fazer nada, fazer nada, que eu digo, não é você ficar estagnado. É você saber o que você quer e você tomar pequenas ações em direção daquilo que você deseja, tá bom? A lei da atração, ela funciona sempre, sempre. Ela tá funcionando 24 horas, você acredite ou não, assim como a lei da gravidade, se você pular de cima de um prédio, você vai se esborrachar no chão, a lei da atração também funciona. Nós somos um campo eletromagnético, a gente atrai todas as coisas que a gente deseja, pensa e fala através do magnetismo do nosso corpo. Então, a gente tem que prestar atenção, saber como funciona e colocar em prática. É só isso. E soltar. Não é soltar. Quantas grávidas... Desculpa. Ei! Quantas mulheres que você conhece que ficaram anos e anos tentando engravidar, não conseguem. Quando elas adotam uma criança, elas engravidam logo em seguida. Por quê? Porque acabou o controle. Sabe? Tirou a ansiedade. Né? E assim é com tudo. Tudo que a gente tenta controlar é mais difícil de chegar até nós. Já percebeu? Tudo. Desculpa o barulho, porque eu tô aqui na beira da rua, eu tô passando um cachorro e meus cachorros estão um pouco agitados. Mas é vida real, né? Viu? Então é isso que acontece, né? Quando a gente tenta controlar, nada dá certo. Nada dá certo. E quando a gente solta e descansa, aquilo que a gente quer vem até nós. Igual o exemplo que eu dei agora, né? Da minha guarda. Eu vou terminar esse vídeo aqui porque os cachorros estão muito agitados. Tá bom? Eu volto depois com mais vídeo pra você. Fica com Deus. Tchau, tchau. Se inscreve no meu canal. Dá um like no vídeo. Tchau.